Olá, meu nome é Marina. Nessa aula nós vamos falar sobre hipotireoidismo, uma condição que está associada à tristeza da Sheila. Por que pensar em hipotireoidismo nesse caso? A Sheila é uma mulher de 45 anos. Nós sabemos que o hipotireoidismo é mais comum em mulheres, sobretudo com avançada idade. E além disso, ela apresenta alguns sintomas sugestivos, como cansaço, fraqueza, humor deprimido, ganho de peso, parestesia, essa ardência na boca que não ficou muito clara de onde vem. Recordando então sobre o quadro clínico do hipotireoidismo, sabemos que dificilmente vamos encontrar o quadro típico, aquele do livro, com letargia, pele seca, pele infiltrada, edema periorbital e intolerância ao frio. Os sintomas mais frequentemente encontrados são os inespecíficos, como fadiga, sudorese diminuída, ganho de peso, constipação intestinal, queda de cabelo, rouquidão, parestesia, depressão. Claro que esses sintomas se confundem. O mais importante é conseguirmos identificar e em seguida investigar. E quais as causas do hipotireoidismo? O hipotireoidismo primário, que é aquele em que há disfunção na própria glândula tireoide, é o mais comum, representa 95% dos casos. Deles, o mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Temos também a deficiência de iodo, já não é tão comum no Brasil por conta do sal iodado, mas ainda encontram alguns casos. Pós-tireoidectomia ou radioiodoterapia, por conta de hipertireoidismo ou neoplasia de tireoide. O hipotireoidismo induzido por fármacos como amiodarona, lítio, interferon. A tireoidite pós-parto, tireoidite de Kerven, doenças infiltrativas, essas já mais raras, como sarcoidose e amiloidose. O hipotireoidismo secundário, que é aquele em que a etiologia está na hipófise e, portanto, tem diminuição da produção do TSH, ou o terciário, em que a doença está no hipotálamo e que tem diminuição da produção do TRH, esses dois são conhecidos como hipotireoidismo central. Já são bem mais raros, representando o restante dos 5% dos casos. Possíveis causas são neoplasia do hipotálamo ou da hipófise, pós-radioterapia da cabeça e necrose hipofisária. Diante dessas causas, o que poderíamos investigar melhor no caso de Sheila? Para a tireoidite de Hashimoto, é importante saber se ela tem alguma outra doença autoimune, que normalmente isso predispõe, ou se na família alguém tem tireoidite de Hashimoto ou doença de Graves. Outra questão importante é a deficiência de iodo. Podemos pesquisar através da sua dieta se ela, por acaso, tem essa deficiência. O iodo está presente em frutos do mar, majoritariamente, mas também pode ser encontrado em leite e ovos. E no sal iodado, que eu já comentei. Precisamos perguntar também sobre antecedente de hipertireoidismo ou neoplasia de tireoide, caso ela tenha sido submetida a uma tireoidectomia ou uma radioiodoterapia. E no caso da Sheila, por ela ter um distúrbio do humor, também é importante perguntar sobre o uso do lítio. O lítio pode induzir a um hipotireoidismo. No exame físico, muitas vezes não encontramos nenhum sinal específico, mas alguns deles podem nos dar algumas pistas do hipotireoidismo, como, por exemplo, edema, palidez infiltrado cutâneo, queda de cabelos e pelos, bradicardia e diminuição dos reflexos tendíneos. No exame da tireoide, o bócio pode ou não estar presente. Ele está presente, por exemplo, na deficiência de iodo, no hipotireoidismo secundário, na tireoidite de Hashimoto, 90% tem esse aumento difuso, a glândula tem uma consistência firme e é indolor. Na tireoidite subaguda, o bócio já tem uma dor intensa e associado a febre e mal-estar. A atrofia da tireoide já não é tão comum, ela está mais relacionada a uma tireoidite de longa duração. E muitas vezes essa glândula vai ter uma palpação normal. Não se esqueça de assistir ao vídeo do exame físico de tireoide após a aula. Vamos seguir com a investigação laboratorial.
Temos a nossa personagem Sheila, que com seu quadro clínico estamos suspeitando de hipotireoidismo. Nós vamos pedir o TSH. Num primeiro momento, não há necessidade de pedir o T4 livre. Primeiro porque muitas das vezes, como os sintomas são inespecíficos, o TSH vai vir normal e o T4 também, se pedíssemos, e aí nós vamos descartar o hipotireoidismo. É um exame desnecessário. Segundo, porque quando o TSH está alterado, nossa primeira atitude é repetir o TSH, e aí nesse momento então a gente pede o T4 livre. Tá? Então, seguindo aqui esse fluxograma, o TSH vindo normal, a gente vai descartar o hipotireoidismo e pensar em outras causas. O TSH vindo aumentado ou diminuído, que é muito difícil da gente encontrar, a gente vai repetir o TSH e aí então a gente pede o T4 livre. Nesse momento, a gente já pode até considerar pedir anticorpos antitireoidianos. Isso se a gente suspeita muito de tireoidite de Hashimoto. Se não, podemos deixar para pedir num outro momento, porque não vai interferir tanto assim no diagnóstico e no tratamento. No caso então do TSH diminuído, temos duas situações, o TSH diminuído e o T4 diminuído, que aí seria um hipotireoidismo central, nós vamos partir para essa investigação central. O TSH diminuído e o T4 aumentados é um hipertireoidismo, certo? Que não é bem o caso, porque não são esses os sintomas que ela tem, mas de repente poderia acontecer, só para a gente acrescentar aqui nos achados laboratoriais. O TSH aumentado, então, nós vamos ter com o T4 normal, e aí seria um hipotireoidismo subclínico, e nesse caso fica um pouco mais interessante pedir os anticorpos antitireoidianos, que depois nós vamos ver a seguir, pode ser um critério de tratamento. E o TSH aumentado com T4 diminuído já é um hipotireoidismo franco, então ele já tem um hipotireoidismo instalado, nesse caso nós vamos tratar com certeza. Para organizar o raciocínio, então, quando que nós vamos tratar? No hipotireoidismo franco, nós vamos tratar todo mundo. No hipotireoidismo subclínico, existem muitas controvérsias na literatura. Então, algumas indicações de tratamento nesse caso são: se o TSH for maior que 10, aí já é um indício de que muito provavelmente ele vai evoluir para um hipotireoidismo franco, então já podemos começar a tratar. No TSH menor que 10, nós vamos tratar se ele tiver dislipidemia ou risco cardiovascular elevado, se for gestante ou mulheres que desejam engravidar, porque pode causar infertilidade, se tiver sintomas já do hipotireoidismo ou bócio, se tiver alterações do humor, por exemplo, no caso da nossa paciente, a Sheila, ou se o anti-TPO ou até outros anticorpos estiverem elevados. Por isso que, no caso do hipotireoidismo subclínico, é interessante pedir os anticorpos. Tratamento e segmento, então, para finalizar. Nós vamos usar a levotiroxina, a dose plena é de 1,6 microgramas por quilo. Em pacientes jovens, a gente já pode iniciar com essa dose sem nenhum problema. A recomendação é que maiores de 60 anos, sem comorbidades, a gente comece 50 microgramas ao dia e vá aumentando 25 microgramas a cada 2 semanas. Em maiores de 60 anos ou com comorbidades, principalmente cardiopatias, a gente tem que ter um pouco mais de precaução. Então, começamos com 25 microgramas ao dia e vamos aumentando 12,5 a cada 2 semanas. A dosagem do TSH pode ser feita de 4 a 6 semanas após o início do tratamento, já conseguimos ver algum efeito da medicação. A cada aumento ela pode ser redosado. Depois de controlado, a gente só precisa dosar anualmente. Não há necessidade de pedir T4 livre para controle de tratamento, ele não serve para isso, certo? É importante ainda lembrar algumas recomendações para os nossos pacientes. Tomar a levotiroxina em jejum com um copo cheio d'água e tomar cuidado com algumas medicações que diminuem a absorção. Por exemplo, o omeprazol. É muito comum que eles tomem essas duas medicações juntas. Como a levotiroxina precisa de um meio ácido do estômago para ser bem absorvida, o ideal é que ela seja tomada antes do omeprazol. Aqui estão então as referências utilizadas. Caso tenha alguma dúvida, procure o seu tutor e foi um prazer. Até logo!